Olá, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula de Cristologia. É o Filho do Deus vivo e o Salvador do mundo. Esta é a nossa terceira aula, nós vamos na lição 5 e 6. Vamos aos nossos objetivos? Bom, os objetivos desta lição 5 são três especificamente: retratar as passagens cruciais da vida de Jesus na Terra e o desenrolar do seu ministério, sintetizar os aspectos decisivos da missão entregue por Deus Pai ao seu Filho Jesus e esquadrinhar a promessa divina e seu cumprimento presente na mensagem do Evangelho. Bem, a título de introdução, estudar a vida de Cristo é estudar a mais fascinante biografia que já passou por este mundo. É entrar no terreno sagrado onde o natural e o sobrenatural convivem em harmonia em uma só pessoa, Jesus, Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, nós podemos perceber que a vida, né, de Jesus, ela começou de modo simples e ao mesmo tempo espetacular, pois enquanto estava nascendo em uma humilde, né, manjedoura, como diz lá o texto de Lucas, e ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. E havia uma multidão da milícia celestial louvando a Deus, dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Então nós podemos ver que o nascimento de Jesus teve esse aspecto, né? Tanto, tanto humilde, né? Por nascer numa manjedoura, um lugar simples, como também um aspecto sobrenatural com o aparecimento das milícias celestiais. E também, né, a questão mais importante que nós vemos é a questão do nascimento de Jesus como um homem simples, mas de forma sobrenatural, né? Quem poderia dizer que uma virgem daria luz a um filho? Então, todos esses aspectos apontam para essa questão, né? O modo simples e sobrenatural do nascimento de Jesus Cristo, que foi também, como diz aí o texto, né? O advento que cumpre, né? O que cumpriu as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias. Aí os evangelhos citam o cumprimento das promessas de Deus sobre o Salvador na pessoa de Jesus. É interessante que somente no Evangelho de Mateus nós encontramos 129 referências ao Antigo Testamento a respeito da vinda de Cristo, ou seja, seu nascimento e sua missão, né, como vai dizer o texto de Lucas 29 a 32, que diz: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Aqui fazendo uma menção, né, de Simeão, né, que quando Jesus é levado para ser apresentado ali, né, o sacerdote Simeão, ele fala estas palavras apresentando, né, que Deus estava cumprindo com o, as profecias que ele já havia dado aos santos profetas no Antigo Testamento. É interessante que Ana, a profetisa, ao ver o menino Jesus, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel,
né, vai estar nesse mesmo texto, né, de Lucas 2:38. E nós temos também uma outra passagem importante nessa mesma temática, quando Pedro, na casa de Cornélio, testemunhou sobre a vinda de Jesus com as seguintes palavras, né? Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, por isso disseram os apóstolos: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, porque não há salvação em outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, aí nós observamos, né, o início da vida e a apresentação da missão do próprio Senhor Jesus. Bom, Cristo como um homem, como um ser humano normal, né, ele teve, né, a sua família. Ele passou por todos os processos que um ser humano passa. É interessante que sendo perfeitamente homem, Jesus era um homem de família, né? Pela tradição e analogia das Escrituras do Novo Testamento, após a morte de José, seu pai adotivo, Jesus ele fez o quê? Ele assumiu a responsabilidade pelo sustento da sua casa, ou seja, de sua mãe, de seus irmãos e irmãs, por parte de mãe. É como diz o texto sagrado, né? Está aí Mateus 13, que diz: Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Então veja aí, né, que é um fato interessante, que aponta para a família de Jesus Cristo. Então, por esse motivo, que nós vemos quando Jesus está lá na cruz, ele entregou essa responsabilidade a João. O texto diz assim: vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Ou seja, João passou a cuidar da mãe de Jesus, porque isso era até uma lei, né? Do filho mais velho, primogênito, cuidar da família. Quando o pai morria, o filho mais velho, né, primogênito, ele tinha a obrigação de cuidar de todo o restante da família. Então, quando houve a morte de José, isso claramente passou-se a Jesus, porque a lei dizia isso, né? A lei mosaica ensinava isso. E Jesus, como era o primogênito de Maria, né? Ele passou a cuidar da família. E quando ele morre, ele já passa essa responsabilidade. Não foi nem para os seus irmãos, né? Veja que ele passa a responsabilidade para um dos seus discípulos. Agora, quanto à questão do batismo, o batismo de Jesus nas águas do Jordão, nós sabemos que foi realizado pelo precursor do Messias, profetizado antes, né? Que foi o João Batista. E esse fato está registrado nos quatro evangelhos e revela não somente o cumprimento da justiça divina, nas palavras do próprio Jesus, que diz, né? Nos convém cumprir toda a justiça, porque quando Jesus vai até João para batizá-lo, João diz: Ué, eu que preciso ser batizado por você, você vem a mim? E Jesus fala essas palavras: Ó, nós temos que cumprir toda a justiça, né? E dentro desse ato que ocorreu, né, com o batismo de Jesus, nós podemos ver que ali também é declarado ser Jesus o Filho de Deus no testemunho do próprio João, né? Quando você lê o texto, por exemplo, de João, né? João vai dizer o seguinte: de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus, ou seja, João, ele registra o testemunho de João Batista, apresentando Jesus como Filho de Deus. Agora, não é só isso, né?
o batismo de Jesus revela que o plano de redenção é uma obra da Trindade. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque no batismo de Jesus nós podemos observar que estavam presentes toda a Trindade. Veja, ali estava Jesus, o Deus Filho, o Espírito Santo e o Deus Pai. E nós vemos, observamos isso, quando o próprio Marcos, no livro de Marcos, capítulo 1, verso 10 e 11, ele declara da seguinte forma: logo ao sair da água, ou seja, Jesus, o Deus Filho, viu os céus rasgarem-se e o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. Então, olha, o Deus Filho e o Deus Espírito, né, Santo, em forma de pomba. E aí ele continua dizendo: então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Então nós observamos nessa narrativa que a Santíssima Trindade estava presente no batismo de Jesus, o próprio Cristo, né? O Espírito Santo em forma de pomba e o Pai, né? Declarando o seu agrado no Filho. Então, isso aponta para a Santíssima Trindade sendo manifestada no batismo de Jesus, comprovando a deidade, ou seja, a divindade de Jesus. Tá? Outro aspecto importante que não podemos nos esquecer a questão da tentação, né? Como prova de fogo, antes de iniciar seu ministério público, Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto da Judéia, de jejum, ou seja, sem comer ou beber. Sendo isso uma obra do Espírito Santo, porque lá nesse texto de Mateus 4 diz o seguinte: foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Olha só, interessante que o Lucas diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então, o diabo tentou Jesus de todas as formas no deserto. No texto de Marcos ainda diz assim, Marcos 1, verso 12 e 13, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras. O texto dos evangelhos sinóticos, né, tanto Mateus como Marcos, como Lucas, eles mostram isso de três maneiras. Ou seja, nós observamos na tentação de Jesus três aspectos interessantes que nós precisamos reconhecer. O primeiro aspecto foi o aspecto físico, quando tentou levá-lo a deixar-se dominar pelos desejos da carne num momento de vulnerabilidade física. Ou seja, ele estava com fome, vulnerabilidade física. E o tentador diz: olha, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então, Jesus foi tentado no aspecto físico quanto à fome. Foi desafiado a ser filho de Deus, então transforma isso aqui em pão. Vai, quero ver. Nossa, olha, olha a situação. Depois de 40 dias teve fome, né? Jesus podia transformar as pedras ali em uma grande refeição, mas ele não o fez. Ele resistiu à tentação. E resistiu à tentação dentro de um momento muito forte, porque resistir à fome, irmão, não é fácil, mas ele resistiu. O segundo aspecto que nós podemos observar da tentação de Jesus é o aspecto psicológico, quando tentou chamar sua atenção para o ego humano e se deixar enganar pela soberba. Como é que foi isso? Olha, tá vendo esses reinos da terra? Tudo isso eu vou te dar, se você se prostrar, né, e me adorar.
né? Olha só que coisa terrível, né? Ou seja, tudo isso te dá, não, perdão, ele diz assim, tudo isso te darei, né? Tudo isso te darei. Olha, Satanás tentando, né? Jesus no plano da soberba. Tudo isso eu vou te dar. Já pensou você com tudo isso na sua mão? Mas Jesus, ele não se deixou levar pela soberba, pelo engano. Não, vai ser meu. Opa, eu vou ser o cara. Não, Jesus não caiu nessa também, né? Aí tem um aspecto também espiritual, né? Quando tentou levá-lo à idolatria, deixando-se de adorar o Criador para adorar a criatura, né? Ou seja, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então veja, a, a tentação de Jesus era envolver o aspecto físico, o aspecto psicológico e o aspecto espiritual. Só que Jesus venceu através da palavra. Isso mostra para nós o que exatamente? Que essa tentação, né, que Jesus sofreu ali no deserto, ela revelou a impecabilidade de Jesus Cristo, que tendo enfrentado as tentações de toda sorte, né, não cedeu, como vai dizer o texto de Lucas, capítulo 4, verso 13a, e Marcos 12, 13b, que diz assim: E enfrentando as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, e os anjos o serviram. E o Marcos vai dizer: Foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, a impecabilidade de Cristo, ela é observável a partir da tentação, né? E é lógico que durante todo o seu ministério houve outras que não são citadas aqui, mas essas foram citadas para que a gente possa entender o que o escritor aos Hebreus vai dizer no capítulo 4, né? A partir do verso 15, que Jesus sofreu, né? Que ele é o nosso sumo sacerdote. Por quê? Porque ele sofreu todo tipo de tentação, mas sem pecado. Então, isso é importante dentro da construção da doutrina da cristologia. Cristo, ele foi homem, teve uma família. Cristo, como homem, ele obedeceu ao ser batizado nas águas. Cristo, como homem, ele foi tentado em todas as coisas. E aí nós entramos no seu ministério público, né? O Evangelho de Lucas diz: tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Quando soube que João Batista tinha sido preso, Jesus se mudou de Nazaré da Galileia para a cidade litorânea de Cafarnaum. E essa mudança de local foi também o cumprimento de uma profecia messiânica, né, lá de Isaías 9:1. Então, Jesus começou definitivamente seu ministério pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Então, eu acho interessante isso, né? Que Jesus ele começa o seu ministério pregando o cumprimento, né, da profecia da vinda do Messias, mas também pregando o arrependimento. Então, o ministério de Jesus ele foi muito intenso, né? O texto de Marcos 4:23 diz assim: percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo, né? Então veja que o ministério de Jesus abrangia, né? A pregação, né? O ensino e a cura, né? A cura sendo como um aspecto para revelar a autoridade de Cristo. Bom, vamos terminar esse slide aqui, que vai tratar agora da forma como Jesus atuava e como é que era o método ou estratégia que mais Jesus usava. Então, olha aí, o ensino no ministério de Jesus
foi dinâmico e diversificado. Ele falou abertamente às multidões, como no Sermão do Monte, né? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, né? O Sermão do Monte, que é um dos sermões mais importantes de Jesus. Jesus ensinou tanto as multidões que o seguia como seus discípulos por parábolas. Isso é uma questão importantíssima, né? Ou seja, a utilização de parábolas, né? Jesus usou muito esse método, né? Isso também foi cumprimento da profecia, né? Messiânica, que dizia que Jesus, né? Todas essas coisas, disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhe dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Essa passagem é de Mateus 13, 34 e 35. A palavra parábola, irmão, ela provém do termo grego parabolê, que significa comparação, colocar as coisas lado a lado ou fazer um paralelo. Podemos definir parábola como sendo uma narração simples e objetiva. Bom, a finalidade das parábolas é ensinar uma verdade moral ou espiritual por meio de uma comparação ou história. Na versão, né, de 70, a Septuaginta, o termo grego parabole é a tradução da palavra hebraica mars, eu não sei exatamente a pronúncia, né, marshal, né, com seus diversos significados. Veja, é interessante e até didático para a gente entender os tipos, né, de parábola que Jesus utilizou. Então, nós vamos ver aqui três tipos de parábolas utilizadas por Cristo. Nós podemos observar que temos aí as chamadas parábolas verídicas. O que é uma parábola verídica? Parábola verídica é uma ilustração tirada da vida diária, tá? Por exemplo, nós temos aí a parábola dos meninos que brincam na praça, né? É uma parábola utilizada, de, tirada da vida humana, porque as crianças ficavam, né? Ou seja, as crianças brincavam nas praças. Tem a parábola também da ovelha perdida, né? Lá de Lucas 15, que é também tirada de uma ilustração da vida diária, porque havia pastores que pastoreavam e às vezes a ovelha se perdia. Nesse mesmo texto de Lucas 15, temos a parábola da moeda perdida, né, que era tirada de uma situação da vida diária. Quem nunca perdeu uma moeda dentro de casa, né? Então, as parábolas verídicas ilustrações tiradas do cotidiano, de situações que a gente vive no dia a dia. Como eu disse aí, né? A dos meninos que brincam na praça, a da ovelha perdida, também a moeda perdida. Então, são parábolas verídicas, ou seja, tiradas de situações da vida diária do povo, ok? Bom, tem as parábolas em forma de história, né? Ou seja, que eram acontecimentos passados que são centralizados diariamente em uma pessoa. Por exemplo, né? A parábola do administrador fiel de Lucas 16 era uma parábola histórica, tá? E que apontava justamente isso, né? Um acontecimento na vida de uma pessoa em particular, ou seja, né, o administrador infiel, que depois foi descoberto, né, pelo seu senhor. E tem as parábolas que eram ilustrações, que eram o quê? Histórias que focalizavam exemplos a serem imitados. Por exemplo, a parábola do bom samaritano, né? Veja que a história é clara. Um homem desceu de Jerusalém para Jericó, foi assaltado e passou lá um levita
que era alguém que teria obrigação, por ser um levita, de cuidar, de ajudar a pessoa, não ajudou. Depois veio quem? Veio o sacerdote, que também era outro que tinha a obrigação de fazer, né, de ajudar e não ajudou. Aí vem então que é um samaritano, que era um povo que os judeus detestavam, né? Eles tinham uma oposição muito grande com os samaritanos, né? Por conta de os samaritanos ser uma raça mista de judeus com outras raças. E aí aqueles que eles mais odiavam, aqueles que eles, denegriam, foi o que estendeu a mão para o homem que estava ali ferido. Ele cuidou das feridas, levou para um abrigo e ainda falou: se gastar alguma coisa, eu pago. Então, que eram histórias que focalizam situações em que nós devemos imitar. Assim como o samaritano, ele estendeu a mão para aquele homem estranho, que era um judeu, né, que era alguém que era oposição dele, que era alguém que detestava ele não passou direto, ele foi lá e estendeu a mão para aquele homem. Isso é uma atitude que deve ser imitada por todos. E Jesus fazia esses ensinamentos através de parábolas, né? Dando uma ênfase, como diz o texto aí, né? No reino de Deus. No reino de Deus, a gente não deixa ninguém caído, né? A gente sempre estende a mão. Ah, mas é inimigo. Não, pode até o inimigo, a gente estende a mão, tá? Então, é importante que a gente possa compreender, né? Que esses exemplos que nós falamos aí são exemplos que devem ser imitados. Na realidade, nos evangelhos nós temos 44 parábolas, né? O administrador infiel, o amigo importuno, as bodas, o bom samaritano, a casa vazia, coisas velhas e coisas novas, o construtor de uma torre, credor incompassivo, juiz iníquo, os lavradores maus, a ovelha perdida, né? A, a parábola do fermento, da figueira, né? A grande ceia, o filho pródigo, enfim, são 44 parábolas que nós encontramos nos evangelhos de Jesus, que era uma das formas que Jesus usava para evangelizar. O que que nós podemos trazer para uma lição contemporânea? Talvez nós não vamos evangelizar apresentando parábolas, mas isso nos ensina que nós temos que observar o contexto que nós vivemos e procurar, dentro do contexto que nós vivemos, evangelizar as pessoas, né, dentro do mundo que nós estamos vivendo na atualidade. Pode ser parábolas? Pode, né? Pode ser da mesma forma como Jesus faz, parábolas verídicas, né? Ou seja, situações tiradas da vida diária, pode ser em forma de história, né? Acontecimentos passados, né? Centralizado numa pessoa que deu um exemplo bom, né? Ou um exemplo ruim, né? Ilustrações que focalizam os seres, né? Que podem, pessoas que tiveram ações que podem ser imitadas. Tem uma situação que é interessante. Eu não lembro qual foi a Olimpíada, e eu não lembro o nome das pessoas, mas eu lembro que naquela Olimpíada, uma corredora ela caiu e a segunda colocada, ela podia ter passado direto, né? Podia ter passado direto e ser a primeira e ganhar, né, a medalha. O que ela fez? Não, ela parou, levantou a que estava em primeiro lugar, que se acidentou com a perna, e foi com ela andando até chegar ao final. Eu não lembro exatamente o ano, mas depois que eu lembrar, eu falo para vocês. É uma atitude a ser imitada, né? E pode ser usada para trazer um ensino a respeito de Jesus. Bom, outra questão importante que nós observamos são os milagres de Jesus. Por que Jesus realizava milagres? Porque, irmãos, veja bem, depois dos discursos, Jesus, para apresentar sua autoridade, ele realizou muitos milagres. Então ele dava um discurso e para que as pessoas pudessem entender isso e ver a autoridade, ele realizava milagres. Então, nós vimos milagres que Jesus fez intervindo na natureza, como acalmou a tempestade.
Restauração física, quando curou uma criança à distância, ele curou paralíticos, leprosos, cegos, ressuscitou morto, né? E também libertação espiritual. Jesus expulsou diversas vezes demônios de pessoas. Aí temos o exemplo dos gadarenos, né? E o processo em Cafarnaum, né? Então, os milagres eram realizados para que Cristo apontasse a autoridade que ele tinha sobre tudo e que os seus discursos a respeito do reino de Deus eram reais e verdadeiros. Ele tinha autoridade para falar. Agora, questão de enfermidade. Muitas pessoas que eram possessas de espíritos imundos também eram doentes por causa da possessão e foram libertas e curadas por Jesus. Por exemplo, o possesso cego e mudo de Mateus 12, o menino epilético e mudo de Mateus 17 e a mulher encurvada de Lucas, né, 13. Isso não significa que toda possessão causa enfermidades, né? Não vamos sair aí agora achando que toda enfermidade que existe no mundo é simplesmente por possessão maligna. Mas nestes casos foram, tá? Então, uma enfermidade, ela pode ter esse lado da possessão, mas isso não significa que todas as enfermidades são possessão demoníacas. Bom, a missão de Cristo, isso é um tema importante, né? É interessante que a missão de Jesus foi anunciada por um anjo do Senhor a José, antes de ele receber Maria como esposa. O texto é interessante que diz assim: o anjo falando a José: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo pe- dos pecados deles. Ou seja, nós conhecemos a história, né? José, quando ficou ciente da gravidez de Maria, né, tentou sair fora, porque a Bíblia diz que ele era um homem íntegro e não queria difamar Maria. Mas, para que isso não ocorresse, o anjo apareceu. E veja, quando ele diz aqui, ele salvará o seu povo dos seus pecados, né? Dos pecados deles, é a real missão de Jesus. Para livrar do pecado, ou salvar do pecado, a lei dizia o seguinte, né? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, aqui nós já podemos observar por inferência que Jesus ele já veio ao mundo ciente da sua missão, que era morrer, né, pelos pecados da humanidade. Então, o próprio Senhor Jesus, ele afirmou isso quando ele diz lá em Mateus 18:11, porque o Filho do Homem veio salvar o que se estava perdido, tá? Então, o próprio Senhor Jesus, desde quando veio, ele sempre teve ciência da sua missão, né? Não é como alguns dizem, né, que naquela época, né, nas primeiras heresias, a igreja dizia que Jesus, o Espírito Santo havia se manifestado em Jesus e depois que ele ficou sabendo da sua obra. Mas isso não é uma verdade, né? O próprio texto sagrado nos apresenta que Jesus, ele tinha completa ciência da sua missão. Olha só, para Jesus era tão importante sua missão que ele disse: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ele tinha plena consciência da sua missão, né? E ele afirmou: Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então, na doutrina cristológica, nós entendemos que Cristo ele já veio sabendo qual era a sua missão. A sua missão não foi dada quando ele chegou aqui. A sua missão foi dada já antes da fundação do mundo, né? Porque a Bíblia diz que ele foi o cordeiro que morreu ainda antes da fundação do mundo. Então, a missão de Cristo ela já foi dada antes, né? Antes mesmo de ele ter vindo ao mundo. Bom, o Evangelho de Cristo, esse é outro tema importante dentro da cristologia, né? Então,
O Evangelho de Cristo, o que que é? É uma exposição em ordem. Como diz lá o Lucas, né, no capítulo 1, o Lucas destaca exatamente isso, né? Ou seja, Lucas é assim, que ele começou a investigar, né, e colocar em ordem, depois de acurada investigação, tudo desde a sua origem, conforme nos transmitiram, os que, a princípio, foram fatos, foram testemunhas oculares e ministros da palavra, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até depois do dia em que haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então, o Evangelho é justamente isso, é colocar, né? Ou seja, expor tudo que Jesus fez, tudo que Jesus falou. Mas para que a gente possa entender melhor isso, é melhor a gente entender o conceito de evangelho, da palavra evangelho. Então veja aí, ó, a palavra evangelho provém do grego evangelho, que significa literalmente boas novas. Em Lucas 2:10, quando o anjo diz trago boas novas de grande alegria, é usado o verbo evangelho, né? Não sei exatamente a pronúncia do grego, que tem significado de levo ou trago boas novas. Então, o evangelho pode ser definido como boas novas, boa notícia ou notícia alvissareira. Bom, o que que é essas boas novas? As boas novas nós podemos resumir na seguinte frase: o evangelho é que todo mundo estava perdido, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, graça e amor, enviou seu filho Jesus Cristo para morrer pelos pecados da humanidade. E quem crer, né, é salvo, é liberto, né, é livre da condenação, né, porque o, o pecado, ele traz a condenação. Quando Deus lá em Gênesis fala com Adão, no dia que você comer do fruto proibido, você vai morrer, então a condenação já está ali. Por isso que Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, esse é o evangelho. Todos estavam perdidos, mas Deus, pelo seu amor, pelo seu grande amor, o que que ele fez? Ele enviou seu filho Jesus Cristo para morrer pelos pecados da humanidade. E todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Então, portanto, o Evangelho é a boa notícia alvissareira do cumprimento da providência de Deus para a salvação dos pecados, que se realizou com a vinda de seu Filho ao mundo. Deus usou, pelo seu Espírito Santo, 4 evangelistas para narrar as boas novas mais importantes para a humanidade, e é a salvação em Cristo Jesus. Bom, no contexto bíblico, vemos que Jesus é perfeito e completo em todos os aspectos de sua missão, particularmente no Evangelho segundo João, observamos no seu ministério terreno sinais que mostram as características de um serviço de modo pleno em favor da humanidade, ou seja, o que é realizado por ele é tão perfeito que em todas as suas atitudes vemos lições indispensáveis para a vida. Olha que coisa interessante aí. Então vamos lá. Essas lições nós podemos observar, né, que nos são apresentadas nos evangelhos. E quando narra os 7 sinais, João simplesmente mostra algumas coisas importantes para nossa para o nosso entendimento. Então, partindo das narrativas de João, nós vemos quando Jesus transforma água em vinho, a mensagem aponta para ele como a fonte de todas as bênçãos. Ao curar o filho do oficial do rei,
a mensagem aponta para Jesus como o doador da vida, né? Ao curar o paralítico em Betesda, vemos o Cristo como o colaborador do Pai. Ao multiplicar os pães, a mensagem é que Jesus é o pão da vida. Quando andou sobre as águas, fica claro a deidade de Jesus, ou seja, a sua divindade. Na cura do cego de nascença, Jesus é aquele que quer dar visão espiritual. Na ressurreição de Lázaro, Jesus é a ressurreição e a vida. Portanto, a missão, né, do Cristo era mais do que expressar um expressar de palavras, ou seja, um discurso. Era, acima de tudo, uma prova de que ele era o Filho do homem, o Filho do Deus vivo. Isso é interessante nós observarmos, né? Interessante nós observarmos que Jesus Cristo, em sua primeira pregação pública, né, ele começa, como eu disse, com arrependimento e para crer no Evangelho. E a partir daquele dia, né, todo o seu ministério, toda a sua missão vai se desenvolvendo, né, de forma a ele cada vez mais confirmar a verdade de que ele é o Messias esperado, né, através dos seus milagres, através dos seus discursos, através dos seus ensinos em parábola, tudo, todas essas coisas e toda a sua vida vai conjuminando e apontando para a grande verdade de que Jesus, né, ele é verdadeiramente o Filho de Deus. E como Paulo, né, ele diz para nós que não devemos nos envergonhar de levar essa mensagem, que é o Evangelho. Por quê? Porque ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele ainda diz no verso 17: a justiça de Deus se revela no Evangelho, né, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por sua fé. Então, é extremamente importante nós considerarmos essa missão de Jesus e como ele executou a sua missão através dos discursos, das mensagens, das pregações, das parábolas e da sua ação, né, e milagres que ele realizou, tá? Por isso que o, o parágrafo final aí do nosso slide diz, portanto, a missão de Cristo era mais do que um expressar de palavras, era, acima de tudo, uma prova que ele era o Filho do homem, o Filho de Deus. Bom, ainda concentrando no Evangelho de Cristo, nós podemos ver o seguinte: o Evangelho de Cristo é uma exposição em ordem, né, depois de acurada investigação, como nós acabamos de dizer, tá? Aí nós vimos aí o significado para o Evangelion e eu quero agora terminar apontando a questão que nós falamos, só que agora com um pouco mais de detalhes, de como Deus usou, né, os evangelistas para narrar as boas novas. Isso é importante porque quando eu observo, né, cada um dos escritores e o seu objetivo, eu começo a entender e fica mais claro para mim, quando eu leio o Evangelho, compreender as situações e a forma como o Evangelho foi construído, ou seja, foi escrito pelos seus escritores. Bom, primeira coisa importante aqui é o Evangelho de Mateus, né, que está na nossa Bíblia, está o primeiro Evangelho. Ele escreve, o Evangelho do Rei para alcançar os judeus. O que isso significa? Significa que quando Mateus escreveu, ele, né, o Mateus, tinha como objetivo alcançar o povo judeu. É lógico que o Espírito Santo, que é o autor geral, sabia que esse evangelho ia significar para toda a igreja em todos os tempos, mas naquele momento, o Mateus, ele escreve para alcançar os judeus.
É por isso que nós vemos que tem mais de 129 citações do Antigo Testamento. Por quê? Para provar aos judeus que Jesus era o Messias, o Mateus tinha que confirmar Cristo como cumprimento das profecias do Antigo Testamento. É por isso que no livro de Mateus você vai encontrar muitas vezes ele dizendo assim, para que se cumprisse o que for escrita pelo profeta, né? Então Mateus escreve primeiramente com um desejo de alcançar o povo judeu e convencê-los, né, a aceitar a Jesus como o Messias esperado e profetizado no Antigo Testamento. O Marcos, ele escreve o Evangelho do Servo para alcançar os romanos. Os romanos eram um povo muito ativo, né? Era um povo de muito movimento, né? Ou seja, era um povo que não era um povo assim pensante, um povo não, era um povo de ações, um povo ativo. Então, Marcos ele escreve o seu evangelho apontando mais as ações de Jesus do que os seus discursos. Você vai encontrar no livro de Marcos muitas vezes dizendo, logo em seguida, depois disso, né? Por quê? Porque ele apresenta Cristo em ação. Como o povo romano era um povo de ação, era um povo dinâmico, então, Marcos escreve dessa forma, sem apresentar muitos os discursos de Jesus, porque, né, o povo romano era um povo muito ativo e ele apresenta Jesus como o servo que trabalha, o servo que está em ação, né? O Lucas, ele escreve o Evangelho do Filho do Homem para alcançar quem? Os gregos. Os gregos eram um povo mais pensante, né? Por conta da filosofia, aquela coisa toda. Você pode ver que o Evangelho de Lucas, como ele diz no início, ele foi uma investigação acurada, né? Lucas, como médico, dá definições de enfermidades. Lucas pega palavras gregas e define, né? Porque ele está falando com um povo pensante, um povo que, né, é mais do que ativo, é um povo que pensa. E o João escreve o Evangelho do Filho de Deus para alcançar todos os povos. Então veja só, né? E principalmente a igreja. Então, os judeus, romanos e gregos eram os povos que existiam naquele período, né? E outros povos, né? Povos que estavam além da dominação, né, do Império Romano. Então, Jesus Cristo, em sua primeira pregação, disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse Evangelho começou a ser anunciado primeiramente por Jesus e foi ordenado por ele que fosse pregado em todo o mundo. Estamos aí a Mateus 16:15, né? Que ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então nós podemos observar, né, nessa nossa primeira parte da lição 5 como ficou claro, né? É, a vida de Jesus, né? Tendo sua família, sendo batizado, sendo tentado, o seu ministério, a sua missão, né? Missão de salvar a humanidade, o Evangelho de Cristo, né? Que é o Evangelho do arrependimento. E na próxima parte da nossa aula, nós vamos estudar a lição 6, que vai falar dos aspectos da morte de Jesus, né? O aspecto expiatório, o aspecto propiciatório, o aspecto vicário e o aspecto redentivo e adotivo da morte de Cristo. Então, vai tomar um cafezinho e daqui a pouco a gente retorna com a segunda parte da nossa aula. Deus abençoe e até daqui a pouco.